A Igreja Adventista tem mantido uma política pró-escolha e proporcionado milhares de abortos. Os adventistas acreditam e ensinam que o ser humano é resultado de corpo mais fôlego de vida, ou seja, oxigênio, e a respiração literal em seus pulmões é o que geralmente define como um ser. Quando a respiração cessa, o corpo morre, assim como uma luz se apaga quando a eletricidade é desligada. Assim, eles ensinam que os humanos não possuem um espírito imaterial separado do corpo, ou como todos nós conhecemos, a chamada alma imortal. Embora seja verdade que muitos adventistas individualmente se opõem ao aborto, a crença que eles defendem como membros da Igreja Adventista define em si mesmo o conceito do que é um feto. Na histórica edição de março de 1970 da revista Ministry mencionada anteriormente, o Dr. Ralph F. Waddell, secretário do Departamento de Saúde da Associação Geral, escreveu um artigo intitulado "O aborto não é a resposta". Ele apoiou os abortos terapêuticos, mas afirmou que estes deveriam ser realizados durante os primeiros 3 meses antes que o embrião possa ser considerado possuidor de vida em si. Para que ninguém argumente que a citação do Dr. Waddell é apenas a sua opinião, que o Adventismo não ensina oficialmente que os fetos não são seres viventes de acordo com a interpretação adventista, preste atenção na seguinte citação que o Adventismo ensina, muito menos conservadora do que a do Dr. Ralph. A Igreja Adventista afirma abertamente que uma pessoa passa a existência como ser vivente apenas ao receber ar em seus pulmões. É importante ressaltar que a citação em questão está presente em diversas literaturas adventistas, incluindo no seu site oficial. A palavra de Deus afirma que depois que Adão foi criado, ele se tornou uma alma vivente quando o seu corpo, que Deus fez do pó, recebeu o fôlego de Deus. Antes deste sopro vivificante vir de Deus, não existia Adão. A Igreja Adventista apresenta uma situação muito inusitada que gerou resultados terríveis para a vida de muitos bebês. O conceito de que um feto não é um ser vivente automaticamente dá liberdade na interpretação das diretrizes do aborto para ambos, tanto hospitais como membros. A Igreja Adventista utiliza o único exemplo registrado na Bíblia de que Deus soprou ar nos pulmões de Adão como sendo a premissa global do conceito de vida. A partir de 8 semanas, um bebê já possui batimentos cardíacos, e no decorrer da gestação, todos os nutrientes necessários para a vida ocorrem através da troca entre a mãe, o feto e a placenta. Como um exemplo prático, podemos considerar que se uma gestante vier a óbito e não receber o socorro imediato, o feto também virá a óbito, demonstrando uma dependência direta entre a mãe e o feto. Mas caso a gestante venha a falecer dentro do âmbito hospitalar, ainda existe a possibilidade de salvar o feto. Esse pequeno exemplo demonstra o absurdo da Igreja Adventista a comparar o ato de respiração, que foi único, dado através do sopro de Deus a Adão, como padrão para todos os seres humanos que vieram depois, e automaticamente considerar quem é um ser vivente ou não, baseado nessa premissa. No livro de crenças da Igreja Adventista, edição de 2005, a definição de um ser foi apresentada da seguinte forma: o significado bíblico de alma. Como já mencionamos, no Antigo Testamento alma é uma tradução do hebraico nefesh. Em Gênesis 2:7, denota o homem como um ser vivente depois que o fôlego de vida entrou em um corpo físico formado a partir dos elementos da terra. Da mesma forma, uma nova alma passa a existir sempre que nasce uma criança, sendo cada alma uma nova unidade de vida singularmente diferente e separada de outras unidades semelhantes. Portanto, para o Adventismo do sétimo dia, um ser somente é um ser quando após o nascimento ele recebe ar. Guarde essa informação, você vai precisar dela no final desse documentário.
Quando George Gaynor estava pesquisando para escrever seu artigo no guia da American Hospital Association para a área de cuidados de saúde em 1986, ele declarou que havia conseguido informações sobre os abortos adventistas. Segundo o que foi possível investigar, 12 dos 56 hospitais adventistas nos Estados Unidos oferecem serviços de aborto. No entanto, devido ao completo bloqueio no acesso aos dados hospitalares e o sigilo da Conferência Geral, estima-se que esse número é muito maior. De acordo com o relatório de 1986, os hospitais listados são os seguintes: Castle Medical Center, Hadley Memorial Hospital, Hanford Community Hospital, Loma Linda University Medical Center, Porter Memorial Hospital, Portland Adventist Medical Center, Shady Grove Adventist Hospital, Shawnee Mission Medical Center, Sierra Vista Hospital, Walla Walla General Hospital, Washington Adventist Hospital and White Memorial Medical Center. Este é Nick Samoilek, de Loma Linda, e ele tem pesquisado os adventistas e o aborto durante vários anos para sua tese de doutorado. Ele tem algumas informações que lançam luz sobre os dados atuais sobre o aborto e os hospitais adventistas. Em seu site www.adventlife.wordpress.com, ele se refere ao artigo de George Gaynor e lista os hospitais. É extremamente difícil obter informações precisas sobre abortos realizados em hospitais adventistas. No entanto, ele conseguiu obter algumas informações sobre o Hospital Adventista de Washington, em Maryland. Em primeiro, ele cita a pesquisa de Gaynor publicada tanto em seu artigo quanto no Washington Post. Quanto aos números, os participantes do protesto dos pastores contra o aborto, realizado em 5 de outubro de 1985, forneceram o número de 1.494 abortos realizados no Hospital Adventista de Washington de 1975 a julho de 1982. Disseram que o Gabinete de Registros Médicos do hospital revelou essas estatísticas. Esse número se traduz numa média de 213 abortos por ano. Curiosamente, houve uma queda repentina nos números de abortos do Hospital de Washington depois de 2005. Samoilek refere-se ainda às conclusões do investigador católico independente Patrick Murbill. Uma década depois, o mesmo hospital adventista relatou 547 abortos por ano, mas em 2006, o número de abortos na mesma instituição caiu para 47, com 48 relatados para o ano de 2007. Nos anos seguintes, o Hospital Adventista de Washington relatou 38 abortos em 2008, 27 em 2009 e 29 em 2010. A redução substancial nos números é aparentemente explicada pelo fato de que o Hospital Adventista de Washington pode ter deixado de relatar dados para procedimentos ambulatoriais, enquanto os números anteriores a 2005 incluíam pacientes internos e ambulatoriais. Quando Samoilek solicitou as estatísticas de pacientes ambulatoriais para os anos de 2008 a 2010, foi informado que eles não estavam mais disponíveis. Ele disse: "Um correspondente meu que tem ligações estreitas com o escritório da Associação Geral me disse que foi informado de que a igreja torna quase impossível para qualquer pessoa obter dados precisos sobre as estatísticas de aborto em hospitais adventistas." Em fevereiro de 2011, Samoilek participou de uma reunião pública em Redlands, Califórnia, na qual o presidente da Conferência Geral, Ted Wilson, filho de N.C. Wilson, que ajudou a estruturar as diretrizes para a interrupção da gravidez de 1971, foi o orador principal. Samoilek perguntou a Ted Wilson sobre os abortos eletivos em hospitais adventistas. Ted Wilson respondeu que a igreja não os tolerava e que eram quase nulos. Ele sugeriu que Samoilek contatasse o Dr. Alan Handisides, da Conferência Geral, para obter mais informações, só que isso era algo que Samoilek já tinha feito. Em 2003, na revista Proclamação, a revista publicou um artigo de 3 partes com Richard Fredericks, um PhD, intitulado A Resposta Bíblica ao Aborto. O Dr. Fredericks contou este relato. Uma jovem pediatra adventista me contou sobre o aborto tardio com uma solução salina
em um hospital adventista, no qual o aborto falhou. O bebê nasceu vivo e chorando, mas foi colocado em um balde lacrado para sufocar. Ela ficou horrorizada com o tal ato de assassinato. Além do horror inicial, ela ficou chocada por 2 motivos. O primeiro era porque durante o seu próprio treinamento, ela declarou que abandonaria a faculdade de medicina na Universidade de Virgínia, em vez de realizar ou participar de um aborto devido às suas próprias convicções religiosas como um membro adventista. Ela, essa jovem pediatra, era adventista. Depois de primeiro dizer que ela deveria ajudar num aborto para se formar, a universidade recuou. Ela presumiu que, como igreja, nós tomamos uma posição muito firme contra o aborto. Então, ela descobriu que os abortos por conveniência, emergências não médicas, eram constantes e regulares nos hospitais adventistas. Dr. Fredericks disse: "Jamais esquecerei suas lágrimas quando ela olhou para mim e disse: 'Como podemos fazer isso?'" Esta é Sally Quinn, redatora do Washington Post, um dos maiores jornais dos Estados Unidos, e ela escreveu um artigo intitulado Adventistas do Sétimo Dia e o Aborto, e o publicou em janeiro de 2011. Embora o artigo original tenha sido removido, ele é citado em uma postagem do dia 9 de dezembro de 2013, no site religiousliberty.tv. Em seu artigo, Sally Quinn escreveu: "Cristãos de todas as denominações estão hoje reunidos no National Mall para protestar contra o 38º aniversário de Roe vs. Wade, a decisão da Suprema Corte de 73 que legalizou o aborto em todo o país. Mas uma denominação que pode estar bem pouco representada é a dos Adventistas do Sétimo Dia, cuja grande rede mundial de 170 hospitais permite abortos eletivos. Essa posição foi revelada quando os reguladores do estado de Maryland deram ao Hospital Holy Cross, uma instituição católica, a permissão para construir um hospital no crescente condado de Montgomery, no norte, excluindo completamente os Adventistas do Sétimo Dia, que também queriam construir um hospital naquela mesma área. Sally deixou claro que alguns defensores do direito ao aborto se colocaram de forma contrária ao Hospital Católico Santa Cruz porque eles preferiam que o Hospital Adventista fosse o vencedor da licitação ao invés do Hospital Católico, simplesmente porque o Hospital Adventista era a favor do aborto, enquanto o Hospital Católico era contra. Em 30 de junho de 2014, a Suprema Corte decidiu a favor da rede de lojas de artesanato Hobby Lobby, no que ficou conhecido como o caso Hobby Lobby, que não queria pagar pela cobertura de convênio médico, dando acesso às mulheres funcionárias da Hobby Lobby à pílula do dia seguinte, considerando que esta pílula é um método contraceptivo e abortivo. A Hobby Lobby, a rede de artesanato, é uma empresa cristã nos Estados Unidos. O STF americano apoiou a Hobby Lobby, dando à empresa liberdade de custear medicamentos que considerasse positivos de acordo com seus valores cristãos. No entanto, vendo o caso do STF e da Hobby Lobby, a Igreja Adventista, através da divisão norte-americana, emitiu uma declaração no mesmo dia, afirmando que foram encorajados e se sentiram bem pela decisão que salvaguarda as amplas proteções à liberdade religiosa disponíveis para todas as pessoas de fé. Porém, a nota não parou por aí. À medida que a declaração continuava, no entanto, sublinhou que a Igreja Adventista, sim, tem um compromisso estabelecido com os cuidados de saúde e como melhorar a saúde de todos, incluindo as mulheres. Mas no penúltimo parágrafo, a declaração da divisão norte-americana dos Adventistas diz: a Igreja Adventista do Sétimo Dia, em suas crenças fundamentais e ensinamentos baseados na Bíblia, não se opõe a fornecer os métodos de contracepção em questão e cumpriu integralmente esta disposição para os seus funcionários que vivem nos Estados Unidos. Louise Tyler, médica conhecida como uma verdadeira pioneira no movimento pró-aborto e de planejamento familiar, era filha de missionários adventistas do Sétimo Dia na China e formou-se
na Faculdade de Medicina da Universidade de Loma Linda em 1944. Ela foi membro fundadora da Associação de Profissionais de Saúde Reprodutiva, a ARHP, em 1963, e uma das primeiras vozes do movimento pró-aborto. Em 1975, ela se tornou vice-presidente de assuntos médicos do Planned Parenthood Federation of America e ocupou o cargo por 15 anos. Após os 70 anos, ela continuou prestando consultoria para grupos como a Mobilização pelos Direitos do Aborto em Nova York e o Departamento de Estado dos Estados Unidos, onde fez a orientação médica para o Planned Parenthood no norte de Nevada e fez campanha pelo aborto medicamentoso. Edward C. Allred, médico, graduado adventista pela Universidade La Sierra e pela Faculdade de Medicina da Universidade de Loma Linda, fundou o grupo médico Avalon Slawson em 1969, mais tarde renomeado como Family Planning Associates, FPA. A clínica de Allred realizava abortos legalizados na Califórnia antes de Roe vs. Wade legalizá-lo nacionalmente nos Estados Unidos inteiro em 1973. Ele foi o inventor da chamada técnica do aborto em linha de montagem, usada na cadeia de clínicas da FPA, e ele afirmou em 1980 ter abortado pessoalmente 250.000 de fetos nos 12 anos anteriores. Em uma entrevista com Anthony Perry, do Doctors Abortion Business is Lucrative, no San Diego Union Tribune, de 12 de outubro de 1980, das páginas A3 a A14, Allred é citado como tendo dito: "O controle populacional é importante demais para ser interrompido por alguns da direita pró-vida. Veja o novo influxo de imigrantes hispanos. A sua falta de respeito pela democracia e pela ordem social é assustadora. Espero poder fazer algo para conter essa maré. Eu abriria uma clínica no México de graça se pudesse. Talvez uma clínica em Calexico ajudaria. A sobrevivência da nossa sociedade pode estar em jogo." Em 2005, Allred vendeu o Family Planning Associates para o dentista adventista Irving Bud Feldkamp III. Em 2010, a Universidade La Sierra fundou o Centro Edward C. Allred para alfabetização financeira e empreendedorismo em sua homenagem. A Universidade Adventista do Sétimo Dia La Sierra recebeu recursos financeiros provenientes das clínicas de aborto e investiu no mesmo campus. O mesmo Irving Feldkamp, que comprou o Family Planning Associates, a maior rede privada de clínicas de aborto do país, diretamente do Dr. Allred, teve muito mais sucesso. As 17 clínicas na Califórnia oferecem mais abortos na Califórnia do que qualquer outro provedor, incluindo até mesmo os famosos centros Planned Parenthood. E além disso, estes centros realizam abortos até mesmo além de 14 semanas. O filho de Feldkamp, Irving IV, é médico e trabalha na mesma rede de clínicas de aborto do pai. Tragicamente, 2 das filhas de Feldkamp, seus maridos e seus 5 filhos morreram em um acidente de avião em 24 de março de 2009. Eles estavam com uma outra família voltando de uma área onde estavam esquiando quando o seu avião particular, pilotado por um piloto bem experiente, caiu em um cemitério católico de Montana. Ironicamente, o avião caiu a poucos metros do túmulo dos não-nascidos, um memorial dedicado aos bebês que morreram em abortos. No entanto, Irving nunca teria tido tanto sucesso enviando dinheiro de abortos para a Igreja Adventista se não fosse pelo trabalho do Dr. Edward C. Allred, uma figura proeminente dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É uma pessoa complexa e controversa, conhecida por seu envolvimento em serviços de aborto, apostas em corrida de cavalos e seu status como embaixador distinto adventista, incluindo diversos aspectos multifacetados da vida do Dr. Allred. Suas contribuições para a área médica, suas opiniões sobre o aborto, suas declarações polêmicas e, principalmente,
suas conexões dentro da Organização Adventista do Sétimo Dia. Dr. Edward Allred ganhou notoriedade por seu extenso envolvimento na indústria do aborto. Embora tenha se abstido de fornecer números atualizados para evitar dar mais munições ao movimento contra o aborto, é claro e notório que Dr. Allred contribuiu para que essa prática alcançasse escalas inimagináveis. No entanto, recentemente, durante um sermão, Ted Wilson infelizmente teve em sua própria família um caso trágico da perda prematura de um neto. No vídeo a seguir, você verá a declaração de púlpito no que tange a perda em seu âmbito familiar. E ele ainda afirma que o responsável por essa perda é o diabo. In the last year or so, the devil has attempted to neutralize every one of our precious 3 daughters. And most recently, our third daughter, Catherine, and her husband, Bob, were expecting their third child until 3 weeks ago. When they lost the little baby, our 9th grandchild. After the premature delivery at 4 months, Catherine held the perfectly formed little boy in her hand. And when the Lord returns, Catherine's little son will be placed in her arms, and he will grow up in heaven. É muito triste saber que perdas como essa aconteceram, mas Ted Wilson apenas contradiz sua própria prática que foi iniciada por seu pai. Desde a data dessa pregação, Ted Wilson continua a apoiar a prática abortiva em hospitais adventistas e os recursos recolhidos dessa prática continuam sendo utilizados para o avanço dessas mesmas instituições. Vale a pena lembrar que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, como uma suposta igreja remanescente, suas instituições, organizações, colégios, faculdades, escolas são diretamente ou indiretamente apoiados financeiramente por doações de membros que doam 10% dos seus salários mensais e repassam para a Igreja Adventista. A Igreja no Brasil repassa uma porcentagem para a Conferência Geral e Divisão Norte-Americana, que recebe esse valor e repassa para os hospitais que praticam abortos. Doadores dos hospitais e clientes financiam a igreja com porcentagens enviadas do Sistema Adventista de Saúde para as conferências e universidades. Ou seja, o dinheiro do aborto financia atividades e iniciativas adventistas com finalidades evangelísticas, o que é um paradoxo em si mesmo. Abortos que ajudam a pregar as 3 mensagens angélicas. Na América do Sul, a Igreja Adventista do Sétimo Dia sempre se apresentou como um baluarte contra o aborto e num recente texto de diretrizes lançadas para a divisão sul-americana, mas tudo isso foi possível até hoje porque o aborto no Brasil não foi descriminalizado como em 1973 nos Estados Unidos. O texto apresentado pela divisão sul-americana neste concílio não apresenta absolutamente nada de novo, é apenas um documento que joga um pouco de moralidade e um conceito bíblico sobre a questão do aborto como um todo para a membresia, mas em momento nenhum ele aponta para as práticas abortivas dentro dos hospitais adventistas nos Estados Unidos, de onde a Conferência Geral controla todas as igrejas adventistas no mundo todo. O documento em si é apenas como se fosse um devocional que você lê de tarde ou de manhã à beira da sua cama. Ele fala sobre conceitos que são óbvios e são biblicamente aceitos, mas em momento nenhum a Igreja Adventista do Sétimo Dia, através desse documento, chama-se a si mesma a uma reflexão organizacional a respeito da prática abortiva nas últimas décadas e da continuidade dessa prática em seus hospitais com uma política pró-aborto. E o que ocorreu nesta tarde aqui foi justamente o registro de um documento que já foi votado no concílio anual da Igreja Adventista do Sétimo Dia em nível mundial, e então houve o registro aqui no concílio sul-americano, um documento chamado Declaração sobre a Visão Bíblica da Vida Intrauterina e suas implicações para o aborto. Perceba a forma bem sutil em que ele termina a sua própria apresentação
dizendo que o documento em si não serve para determinar absolutamente nada, e muito menos para julgar o ato do aborto. É claro que ele precisa dizer isso, pois a própria organização do qual ele recebe o salário pratica o aborto. A Igreja Adventista tem sido bastante clara e coerente, né? Ao mesmo tempo em que ela condena e não aprova a prática do aborto e dá razões bíblicas claras para a valorização da vida, né? Que é isso que o documento prioritariamente trabalha, ela também leva em conta, e é um documento que, se vocês lerem a matéria que nós produzimos no noticias.adventistas.org, vocês vão perceber que ali houve um estudo profundo. Esse documento não foi feito de uma noite para outra, não é um documento que se produz em uma semana, é fruto de diálogos, de conversas, homens, mulheres, profissionais da área de saúde, teólogos. Os teólogos que estão constantemente debruçados sobre assuntos importantes da igreja param para fazer estudos importantes. Então esse documento leva em conta a realidade das pessoas também. Não é apenas um momento em que as pessoas se reúnem e agora vamos ver o que nós vamos fazer. Não, é um documento pensado com muita e profunda oração, momentos de profunda dependência de Deus. Então é importante dar esse background, esse pano de fundo, né? Felipe, outra ideia interessante para a gente ressaltar ao amigo e amiga que nos assiste, embora esse documento se posicione claramente contra o aborto, de maneira alguma ele deveria ser utilizado como escudo ou arma para atacar aqueles que são contra, aqueles que são contra a ideia, ou seja, aqueles Bem que defendem o aborto. Isso. Não. Agora eu tenho um documento para esfregar na cara de quem pensa diferente. Não, esse documento não foi feito para isso. O documento foi feito para uma reflexão pessoal. E não é o que os cristãos devem fazer, acima de tudo, né? Primeiro ponto. Esse documento não é uma arma na mão daquele que é contra o aborto para ele atacar agora quem é a favor. Não é. Esse documento para uma reflexão pessoal. Ele me leva a pensar qual é a sagrada compreensão do que é a vida, a qual se manifesta desde diversas perspectivas, não só no aborto. Por fim, nós vamos ouvir um pouco do testemunho da Sharon. A Sharon teve uma experiência dentro do hospital de Loma Linda, o Hospital Adventista, na Califórnia, e ela vai compartilhar com vocês um pouco da história e da experiência quando ela estava grávida. Eu quero agradecer diretamente a Débora Buffoni por criar essa ponte entre o canal Para Que Possamos e a Sharon, para que essa história pudesse vir a público e também estivesse acessível a você. Débora, muito obrigado. It's important for the Brazilians to see someone who actually was Seventh-day Adventist all those years, you know. I never actually worked in the medical aspect of Loma Linda. I worked in dietary and put myself at the Loma Linda University Medical Center, and I put myself through Seventh-day Adventist school. So I'm a product of all 12 years, first grade through 12th grade in the Adventist schools. Write something out that I think that will be good for your listeners to hear, if you would just allow me to read it. Sure, 100%. Go ahead. Okay, that's great. So the fundamental belief that I heard and learned over and over again in Adventism was that our free will would not be violated. I was taught that God honors our free will and that we're not robots, but had power to make our own decisions. And for the subject of abortion, this free will really can fall mantra to the saying, "My body, my choice." So that, coupled with, we were also taught, and I can remember people even a teacher writing this on the board in high school: body plus breath equals life. So think about that: body plus the breath, then you have life. Yeah. So aborting a clump of unbreathing cells, then one would think, is perfectly acceptable by many in this religion. Another fundamental belief is that the soul is part of the breathing body. And so if no breath, then no soul. And Adventists don't really believe in a soul, so that's a whole other subject, but no separate part goes to be with the Lord upon death. So if you don't have breath, there's no harm. Yeah. When I was 18 years old, a friend of mine was 17 at the time, became pregnant, and she told me she was going to get an abortion.
I can remember asking her why, since she liked the boy and that she was dating, and I thought they made a great couple. But she said something in defense, and I don't really remember what she said, but I remember my reply, and it still haunts me today, saying, well, okay, so long as you get it early enough. Keep in mind, I'm a product, of 12 years of Adventist education. So all those years of sitting under the teachings of church school and, mind you, Sabbath school, I did not see abortion as terribly wrong, just a necessary deed if you've done the dirty deed. But the dirtiness isn't the sex. Although it should be safe for the covenant of marriage, the dirtiness is really the dirty, rotten lie that we don't have souls and that God doesn't care about a tiny human life that can't even breathe on its own. Yeah. So this view isn't written. It's but for many of my generation, it was a very common belief. If you look for an official Seventh-day Adventist belief statement, you'll find something very supportive these days of pro-life. However, like many subjects in Adventism, there is what the public sees, there's what the churchgoers hear, and then there's what the medical centers allow or even in some cases encourage. So in 2001, I was 33 years old, happily married, pregnant, and a patient of Loma Linda University Hospital. When realizing I was close to 34 years old, I can remember the medical facility wanted to do further tests like the amniocentesis test. And actually, I said no. They took my husband and I to a little room and showed concern for my age. I was nearly 34, and asked if there were any cases of Down syndrome in our families and suggested an abortion. Even though my answer to their question was, well, I do have an adopted aunt who has Down syndrome, and they got very excited and again offered me this abortion. Adopted, you mentioned. Yeah, my aunt was adopted, and she's the one with Down syndrome. They weren't listening. They just wanted to offer me this abortion. Wow. So I'm a practicing SDA at the time, and I said, wait a minute, did you just offer me an abortion? Why would you do that? Aren't we a Christian institution? And the representative for Loma Linda University said that it was possible our baby had Downs, and because and this I'm paraphrasing, but this is pretty much what she said, because we accept governmental monies, we have to offer abortions. I was horrified. My feelings on the subject had not changed for other people, but I myself said, I don't care if he has 6 fingers on his hand, I'm keeping him. These people saw a happy couple pregnant with their first child, not requesting termination of pregnancy, not even wanting further testing to see if the baby had the markers for Down syndrome. This is why I said earlier they encourage it. Yeah. You have to wonder if they would get more money if they aborted than if they went through the pregnancy, but that's a whole nother topic. So would a Christian organization, why would a Christian organization even put this in my head? I wasn't asking for an abortion. Would a Catholic hospital have offered the same service? So think of this. When my grandmother died, I was 10 years old. Through my tears, I asked my dad, where did she go? And he explained that it was just like a candle that had a flame was her life. So her life is the candle, the flame goes out. He asked me, where does the flame go? And I said, I don't know, through my tears. And he shrugged his shoulders and said, well, that's how it is. So this belief without breath, that there's no soul or life, makes all kinds of things acceptable. Yeah. Namely abortion. So I repent of this previous belief when I thought that abortion was okay, especially if you got it early, because now I know the truth about life and I know who we are in Christ. As my friend who has also left Adventism said, each conception is a life with its own spirit that has its unique identity, and God knew us before we ever took a breath. Yes, that's right. That's pretty much my experience. I was Seventh-day Adventist for 39 years, and I'm so happy that I was born again in 2006. And actually, the Life Assurance Ministries had a big part in that. And I'm forever grateful to our God and to him, providing that
that vehicle for us to get out. No momento da produção desse vídeo, é notório lembrar que o STF no Brasil está considerando fortemente a descriminalização do aborto, seguindo os passos da vizinha Argentina. Se isso ocorrer, a pergunta que faremos será: quais diretrizes serão válidas no Brasil? As diretrizes para hospitais e médicos da Conferência Geral de 1971 ou as diretrizes da Divisão Sul-Americana do século XXI? Como os hospitais adventistas no Brasil irão proceder, oferecendo abortos eletivos ou terapêuticos? Ou será que eles irão negar serviços de abortos no Brasil por completo? Independente do que aconteça, saiba que os valores das ofertas e dos dízimos financiam a Igreja Adventista no mundo todo, incluindo hospitais onde, nesse momento, abortos estão sendo feitos nos Estados Unidos.